todos que acompanham o Corem Arquivista. Estamos aqui na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Ciência da Informação. É um prazer e uma satisfação, senhora professora Beth Baltar, Alexandre, Cássia, Cleide. Grupo de pesquisa voltado para a literatura de cordel. É um trabalho extraordinário que vocês, a partir de agora, vão começar a conhecer. Professora Beth Baltar, bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cássia. Bom dia, Cleide. Por gentileza, senhora Beth, a senhora poderia falar um pouco, gostaria que vocês primeiro se apresentassem para que as pessoas que acompanham o Corem conhecessem um pouco da história de vocês e falassem um pouco desse trabalho que está sendo desenvolvido sobre a sua orientação, professora Beth, voltado para a literatura de cordel, um trabalho extraordinário que as pessoas precisam conhecer um pouco desse trabalho. Fique à vontade e, por gentileza, antes de mais nada, obrigado por ter recebido a equipe do Corem aqui com vocês. Tá. Obrigada, Marcos, pela oportunidade, né, que nos dá em apresentar um pouco do que nós pesquisamos, né, na literatura de cordel. Eu sou a professora Beth Baltar, professora titular do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, né, com orientação em nível de mestrado e doutorado. A minha formação, eu sou graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e pós-doutora pela Universidade de São Paulo. Esse aí é o meu mini currículo. Mas o que nos motivou, né, a esse encontro, né, a esse nosso bate-papo, foi a literatura de cordel. Não é mesmo? Então, Certo. o que eu posso falar para você, Marlison, é que o meu primeiro contato com a literatura de cordel, como pesquisadora da literatura de cordel, foi no meu doutorado em letras, aqui na Universidade Federal da Paraíba, em 2007. E aí, a partir daí, a literatura de cordel se tornou uma das minhas paixões. No doutorado, eu tive a oportunidade de desenvolver uma tese cujo título foi Literatura Popular de Cordel dos Ciclos Temáticos, a classificação bibliográfica, na qual eu tive a oportunidade de propor, né, de apresentar uma proposta para a organização de acervos de cordel em bibliotecas e cordeltecas, né? E fiz essa discussão, porque antes dessa minha proposta, os acervos eram organizados por ciclos temáticos. E partindo do princípio que ciclo é aquele que tem uma periodicidade, né? E eu vou dar um exemplo. O ciclo do cangaço era um dos ciclos. O cangaço existe ainda, mas poetas escrevem ainda sobre o cangaço. Então a palavra ciclo
me inquietou naquele momento da tese. E então eu passei a estudar vários autores, né, que apresentavam propostas com essa classificação por ciclos temáticos. E aí apresentei uma proposta de estudo com com leitura, né, de vários coletivos de cordel, de vários poetas, e cheguei a essa proposta de criação das 27 classes temáticas. Bom, algumas bibliotecas, né, e eu cito já a primeira, que é da Fundação Casa de José Américo, é a primeira biblioteca a utilizar a classificação aqui na Paraíba, e foi se expandindo, né? É o Memorial do Cordel de Guarabira. Vou citar algumas que eu tomei conhecimento, né? Iniciei pelo Centro de Documentação de Pesquisa, do Programa de Pesquisa em Literatura Popular. Já tenho a proposta para a organização do acervo do núcleo, que é o núcleo de documentação, né, da cultura popular aqui da UFPB. E foi além, ela saiu do Brasil, né? Hoje é adotada pela Universidade de Sorbonne, pela Universidade de Poitiers, que eu tenho conhecimento da utilização da classificação que eu propus na tese. A senhora, quer dizer que houve a senhora, podemos dizer que a senhora conseguiu trazer uma nova metodologia para dentro desse contexto. Para a organização de acervos. De acervos. Especificamente a literatura de cordel. A literatura de cordel. Certo. Ok. Parabéns. Muito interessante. E aí nós temos contatos, né, com a Universidade de Coimbra, a Fundação Casa de Rui Barbosa, que colegas, né, entram em contato comigo para a gente discutir e ver a possibilidade da implantação também da classificação nessas instituições, né? É claro que a minha tese, eu não pensei que fosse ter este alcance, né? Que fosse ter esse alcance. E eu fico muito feliz, né, que a gente teve, né, produtos, né? Aqui a tese, né, tá com a representação temática da informação da literatura de cordel. Esse aqui é o produto, essa aqui é a minha tese, está com outro título, porque eu transformei em livro. É uma publicação na área da ciência da informação e não só na literatura, né? Esse aqui é um produto. Bom, então, desde esse período de 2007, que eu não parei mais de fazer pesquisa, de pesquisar em literatura de cordel, na literatura de cordel. Então, eu afirmo, eu te digo que desde 2007 até hoje, eu tenho 26 produções científicas, né, sobre a literatura de cordel na ciência da informação. Eu não trabalho a literatura de cordel enquanto gênero literário. Eu trabalho a literatura de cordel como um suporte de informação riquíssimo, que me deu asas à imaginação, né, de poder criar e ter essas produções na área da ciência da informação, especificamente na área da representação da informação, que é a área que eu
que é a disciplina que eu ministro desde 1989, quando eu ingressei aqui neste departamento, na Universidade Federal da Paraíba. Então, eu tenho 26 produções científicas, entre artigos, livros, capítulos de livros, em publicações em anais de congresso, né? Além de 11 pesquisas. 11 pesquisas, três pesquisas financiadas pelo CNPq e 8 pesquisas de iniciação científica. Pesquisa essas que eu trabalho com alunos da graduação em biblioteconomia. Cássia, né, foi uma das minhas primeiras orientandas de iniciação científica, quando cursava, né, graduação em biblioteconomia. E dessas pesquisas financiadas pelo CNPq, nós tivemos como produto 2 sites, dos quais eu mantenho até hoje atualizados, com colaboração dos pesquisadores, com colaboração de pesquisadores, né, que me acompanharam, da equipe de pesquisadores que me acompanharam nesses 2 projetos. Então, o primeiro é o site Memórias da Poesia Popular, Vida e Obra dos Poetas Populares Brasileiros. Ele foi criado em 2014, que essa foi a primeira pesquisa financiada pelo CNPq, e atualizando as informações, só para você ter uma ideia do alcance desse site, dessa preservação, né, da literatura de cordel. De 2014 a 2023, nós já temos 413 mil visualizações. Bom. Em 102 países do mundo. Não é só Brasil, não é só Paraíba. Quer dizer, está no mundo, né? E aqui eu fico muito feliz e orgulhosa, porque a minha proposta, além da organização de acervos, é divulgar a literatura de cordel, né? É a divulgação da literatura de cordel, a valorização da poesia popular, né? Dos poetas, dos populares, dos cordelistas. Ok. Para a gente continuar. Em relação, né, a esses estudos que eu iniciei no doutorado sobre a literatura de cordel, como eu afirmei, assim, no doutorado eu não estudei a literatura de cordel como um gênero literário da literatura popular, da literatura brasileira. Pela minha formação, né, como bibliotecária, mas conhecimento, claro, a gente adquire ao longo do próprio curso, né, do doutorado. A gente estuda a literatura popular, né, e aí abrange a literatura de cordel. A literatura popular como um todo, a gente estuda enquanto gênero literário. E tudo isso, tudo que eu pude ver, ler, estudar durante esse período de 2007 a 2011,
foi o período do doutorado, foi despertando mais ainda a minha curiosidade, né, enquanto pesquisadora, de conhecer mais a literatura. Eu não trabalhei a literatura e não trabalho nas minhas pesquisas enquanto gênero literário, embora para alguns seja uma literatura marginalizada, erroneamente, equivocadamente chamada, né, de literatura marginal. E eu provo isso na tese, a riqueza, né, a riqueza que é a literatura de cordel, o conteúdo, as temáticas, a rima, a métrica, a oração, na construção de um folheto de cordel. E pela minha formação, como eu falei, de bibliotecária, e como a tese foi levar uma proposta para as classificações bibliográficas, porque nas classificações bibliográficas, a literatura de cordel está na classe do folclore, da tradição. É tradição? É tradição. Mas a literatura de cordel é gênero literário. Não é o folclore pelo folclore. Então, a minha proposta foi levar da classe do folclore para a classe das literaturas, nas classificações bibliográficas. Então, o meu estudo foi nesse sentido. E, claro, obviamente, com a leitura de vários, milhares, centenas de folhetos de cordel, a gente vai percebendo a riqueza, né, de conteúdo que representa ou que contém em cada um desses folhetos. É claro, do imaginário ao científico, a de fatos reais, né? Todas as temáticas. Se você me perguntar hoje, tem temática, Beth, eu quero um folheto sobre o tema X. Será que tem? Tem. Tem sobre tudo. Tudo que puder imaginar. Tem folhetos que tratam sobre todas as temáticas que você puder imaginar. Então foi isso que me levou a desenvolver, é claro, quando a gente trabalhou a pesquisa, né, que foi essa primeira pesquisa na memória da tradição, fontes de informação em literatura de cordel, aqui constam obras, biografias, síntese biográficas e as obras dos quase 300 poetas. Quase 300 poetas. É claro que no site a pesquisa está sendo, né, atualizada, ampliada. Então, a partir daí, né, continuando as minhas pesquisas, é claro que foi despertando interesse também de alunos da graduação e alunos da pós-graduação em ciência da informação, em também pesquisar na área da estudar a literatura de cordel na ciência da informação. E aí cada um, né, aqui tem alguns pesquisadores, né, orientandos, ex-orientandos, mas continuam sendo pesquisadores da literatura de cordel, que depois eles contam também um pouco da sua história. Okay. E aí, uma outra pesquisa que eu desenvolvi, também financiada pelo CNPq, foi a elaboração de um tesauro.
em literatura de cordel. Obviamente, continuo e repito, pela minha formação na área pela minha formação como bibliotecária, como doutora em letras, pós-doutora em ciência da informação, pela minha formação e atuação como docente aqui do programa de pesquisa, do programa de pós-graduação em ciência da informação, é claro que a gente não tem, em 3 anos de uma pesquisa financiada, a gente poder elaborar um tesauro. Então, fizemos um mapeamento conceitual nessa primeira etapa. Levantamos quase 400 temas, todos conceituados, de centenas de poetas que nós pesquisamos. Foram feitos leitura de quase 4.000 folhetos para a gente conseguir fazer esse mapeamento conceitual. Está terminado? Vindo? Não. Continuamos. E aí, como produto, dessa pesquisa, nós criamos uma plataforma, a plataforma da literatura de cordel. E hoje foi criado em 2021, durante o desenvolvimento da pesquisa, mas quase no final da pesquisa. E hoje nós temos 45.000 visualizações nessa plataforma. E, além do Brasil, obviamente, por mais 37 países. Aí, o que Beth faz? Dissemina, divulga a produção dos meus queridos poetas. E isso, para mim, é orgulho. A palavra de ordem, para mim, é orgulho, satisfação. Eu sinto prazer em ficar 24 horas na frente de um computador fazendo pesquisa. Já que a senhora falou nessa questão da memória, essa questão do sentimento, do amor pelo trabalho, e aí eu acho que eu já estou respondendo, acredito que eu já respondi pela senhora, porque tudo que a gente faz com amor, a gente... Sim. Mas, bem rapidinho, só para concluir o seu raciocínio, o que levou a senhora, a mergulhar nesse universo da literatura de cordel? O que foi que lhe atraiu, para fazer esse trabalho extraordinário que a senhora vem fazendo? E que eu falei até para o médico e fiz questão de dizer, eu vou ter que... Não é possível que ela não vá nos dar não vá abrir essa porta para a gente. Então, assim, eu tive... E aí, por coincidência ou não, eu tive o prazer de inclusive, a gente já entrevistou ele 2 vezes, uma através de questionário, ele na Bahia, e agora a vinda dele aqui, que é o Antônio Barreto. Sim. Que eu não sabia, que vocês se conheciam. Sim. E através dele, conversando com ele... Eu tenho o prazer de dizer que eu sou amiga de muitos e muitos poetas. E tenho contato de muitos e muitos poetas. Então, para mim, desculpa se eu te cortei aí. Não, para que a senhora fale um pouco dessa questão, desse trabalho, o que foi que levou a senhora a mergulhar nesse universo da literatura de cordel? Como eu te falei, E não sei se a palavra que eu vou usar é a correta, mas convencer ou mostrar essas pessoas que estão aí ao seu lado, e outro que não está aqui, que é a Laís,
Aqui, não, Fernanda, Mário. Fernando e o Mário, né? Isso. E aí eu vou primeiro, tudo começou, eu sou pernambucana, sou de Recife, moro desde 88, quando eu vim fazer o mestrado aqui, né, na Universidade Federal da Paraíba, mestrado em biblioteconomia em 1988. Em 1989, vim desempregada, tive que pedir demissão para vir fazer o mestrado. Aí eu disse, poxa, agora como é que eu vou voltar, né, em 2 anos sem nada para Recife, né, como é que eu vou voltar? E aí abriu o edital para professor. E aí eu me candidatei, e essa história que eu estou contando, para te dizer que eu sou pernambucana, nordestina, e não tinha contato com a literatura de cordel. O meu contato foi aqui no doutorado. Por quê? A minha orientadora é pesquisadora da literatura de cordel. E o acervo que ela mantém dos projetos dela de pesquisa, que gerou no Centro de Documentação do Programa de Pesquisa em Literatura de Cordel, em Literatura Popular, foi que me levou a trabalhar. E o que foi que eu trouxe lá do curso de doutorado, além da literatura de cordel? Eu trabalhei com a professora Fátima Batista, que foi minha orientadora no doutorado. Ela trabalhava com a semiótica. Ela disse, olha, todo mundo tem que trabalhar a semiótica comigo. Não importa o que seja. Beth, você é bibliotecária, eu tenho um acervo. Você me ajuda? Então, as coisas foram se somando. Ela me ajudando, orientando o doutorado, e eu ajudando na organização de um acervo e conhecendo um acervo em literatura de cordel. Então, tudo começou daí. Por que essa paixão? Eu só faço tudo se for com paixão. Com paixão. Se eu não tiver esse sentimento, eu não saio do canto. Mate e bebe, mas ela não faz. Não torture, não sai. Então, se tudo que eu fizer, tudo que eu faço na vida, eu faço com paixão. Né? E aí, me trouxe aqui, aí você diz, mas por que a literatura de cordel? Por quê? O que é que traz pra gente? E aí eu vou te trazer uma coisa, um verso. Apesar de ter lido milhões e milhões, eu não sei escrever um verso. Não sei escrever um verso. Por que a literatura de cordel? E aí eu vou te responder com o título de um cordel, de uma bibliotecária cearense e cordelista, Maria Luzinete Fontenelle. O título é Literatura dá asas à imaginação. E por que eu trabalho a literatura de cordel? Porque os poetas me dão asa à imaginação. Se não tem pesquisa nessa área, não sei. Vamos pensar, saiu um edital. Vamos trabalhar o quê? Vou pensar. Atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto de iniciação científica que é as temáticas das poetisas da literatura, as temáticas do universo feminino da literatura de cordel. É o meu projeto atual de iniciação científica. Mas voltando ao verso, o título é Literatura dá asas à imaginação, da poetisa e bibliotecária cearense Maria Luzinete Fontenelle. Você pode ser doutor ou, quem sabe, professor. A minha condição é começar a ser leitor. Toda leitura é uma fonte de prazer. Quem bebe dessa água
de sede não vai morrer. Meu amigo, preciso dizer mais alguma coisa. Eu sou suspeito porque E eu tenho certeza que eu não morrerei de sede, porque enquanto os meus amigos poetas, os meus amigos cordelistas me derem a informação, eu darei asa à minha imaginação. Eita, já estou até rimando. Muito bom, professora Beth. Até agora está indo tudo bem, viu, professora Beth? Mas pode dar continuidade ao seu raciocínio e gostaria que a senhora apresentasse o pessoal aí, o grupo de pesquisa, para que as pessoas pudessem conhecer, e vou pedir para que cada um também fale um pouco desse trabalho que vem sendo feito ao lado da senhora, não é? Sobre a literatura de cordel. Então, desse último projeto, né, financiado pelo CNPq, a elaboração do tesauro, né, em literatura de cordel. E aí eu sou uma pessoa que acho que todo pesquisador tem que ser inquieto, né? E aí eu navego muito na internet e vi, né, o edital do prêmio Rodrigo de Melo Franco, do IFAM, um edital aberto. E aí, da minha tese, esse edital, né, salvo engano, em 2012, com a minha tese, eu ganhei o prêmio, né, Rodrigo de Melo Franco, na categoria acervos e inventário, ou inventário e acervos, com a minha tese. E agora, na edição 2022, outro edital, né? Outro edital do prêmio Rodrigo de Melo Franco. E aí existiam duas categorias, a categoria pessoa física e a categoria pessoa jurídica. Nenhum assim categoria temática, né? E aí conversei com meus colegas, né, do grupo que estava desenvolvendo a pesquisa sobre o tesauro. Eu disse, vamos submeter o nosso projeto. Aí vamos. É incrível isso, porque por mais que a gente veja esse estigma do barbante que se fala em grandes pesquisas, foi a ideia que eu tive para o público pegar. Então, na decoração, colocamos o barbante e aquilo era novo para a comunidade. E foi assim que o cordel nunca saiu da minha vida, ele foi aparecendo em vários momentos. Quando eu fiz a especialização, eu me formei em 2002, não imaginava que ia seguir nesse universo incrível que é a pesquisa, da qual eu ainda sou um entusiasta, ainda estou nos primeiros passos. Quero também, como você falou, do ponto de vista da vida humana, quero dizer que não existe tempo. Para quem está assistindo isso agora, não há tempo. Eu levei 20 anos para fazer o mestrado, mas porque foi o tempo que deveria ser. Aconteceu, virou uma dissertação. E aí eu decidi fazer o mestrado. E na minha especialização em 2016, que eu também sou especialista em patrimônio cultural e museografia, era outra temática que eu queria trabalhar. Porém, eu acabei mudando o meu artigo final por um acontecido pessoal. E eu acabei trazendo para a parte cultural, mas da questão da acessibilidade. Eu tenho um filho cadeirante, eu tive problemas em alguns lugares públicos, eu digo, não, eu não vou trabalhar em cordel, eu preciso falar sobre isso. E aí terminei a especialização com outra temática. Adormeceu novamente o cordel, mas ele nunca ficou fora da minha vida. Meu primeiro contato com ele num ambiente de biblioteca foi no seminário aqui diocesano da Paraíba, onde eu acho que você deve conhecer. Eu conheci o professor doutor Manuel Matusalém de Souza. Não sei se você conhece. Ele era maranhense, mas também é cordelista, chamado Tabajara. Os alunos que vinham do interior, no intervalo, eles trocavam folheto. Eles escreviam poesias de cordel
E eu, na biblioteca, né? A biblioteca acaba sendo um point, eu estava sempre ali no meio da turminha, mas não era aquela paixão. E aí eu tive o primeiro contato com esse meu cordelista que eu trouxe para a pesquisa, onde essa questão, quando você fala do círculo, das provocações, eu somei a pesquisa que a professora trouxe, que também faz parte da nossa metodologia, que são as classes temáticas, e eu optei por trabalhar um cordelista do mesmo bairro que eu nasci, que porém eu não sabia nada sobre ele de nenhum lugar, e nas minhas pesquisas navegando eu encontro um acervo, eu encontro um folheto dele na biblioteca norte-americana do Congresso dos Estados Unidos, né? Da Library of Congress. Eu digo, poxa, ele está aqui e por que ele não está? Porque ele não o que ele está fazendo aqui e ele é desconhecido das pessoas. Por quê? E aí eu comecei a matutar nisso e eu digo, eu acho que ele é um bom objeto para uma pesquisa. Né? Vamos saber quem é esse homem. Foi muito difícil pegar esses dados, organizá-los e com um trabalho semi-pronto. Houve as mudanças que a professora Beth já situou aqui e a gente ter que repensar, que não foi difícil, porque como a professora Beth, quando me encontrou, disse, seu trabalho está aí. Só é trazer para a representação temática. E aí fizemos esse trabalho com a análise de 35 folhetos de Antônio Apolinário da Cruz, repentista, cordelista, sindicalista, propagandista, que ele fazia propaganda na feira, ele tinha até um microfonezinho como o Silvio Santos aqui para vender seus folhetos, e raizeiro. Então a contribuição que a professora Beth trouxe com a pesquisa dela para o mundo, né, que vocês estão vendo aí como ela citou os dados de acesso da plataforma, da Memórias dos Poetas Populares, que também foi fonte para mim. Então todos nós aqui acabamos ampliando mais ainda o leque de pesquisa, porque ela soma a contribuição da professora Beth, que contribui para mim, que o meu já vai contribuir para cá assim, em algum momento, que vai contribuir com o Alexandre, e assim nós vamos mantendo viva esse desejo de manter essas pessoas que por vezes estão ocultas, porque se você levar em consideração que, de acordo com o Matusalém, que era amigo pessoal de Antônio Apolinário, que era a minha fonte a princípio da pesquisa, ele faleceu de Covid, então eu perdi com ele, quando ele morreu, eu perdi muita coisa, né, de informação. Então eu tive que usar o que é que eu vou encontrar. E fazer esse mapeamento para encontrar, porque o acesso aos folhetos é difícil, vocês sabem, porque ele nasceu em uma outra época. E restou um trabalho que, apesar dos caminhos, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, principalmente por ter tido essa mão amiga da professora Beth de dizer, você tem isso aqui, mas você pode fazer ainda isso aqui. E aí resultou no trabalho final, cujas temáticas que a professora Beth implementou em sua pesquisa somou a minha, e aí eu nesse apanhado todo eu descobri que o Antônio Apolinário da Cruz, além dos seus traços biográficos, suas temáticas são diversas, né? Mas ele tinha uma paixão pelos temas religiosos. E isso aí já estou pensando em uma outra coisa, com os folhetos religiosos dele. E assim, eu diria que a literatura de cordel, para cada um, age de uma forma, mas, por exemplo, eu também sou apaixonada pela xilogravura, sigo vários xilógrafos. Cássia recentemente fez com a professora Beth um artigo riquíssimo sobre a xilogravura digital, que eu também gostaria que vocês pesquisassem aí, que eu tive acesso. E é uma magia, como se fosse o bichinho da literatura de cordel, que eu ainda acho que falta ainda nas escolas serem utilizados de forma metodológica para fazer com que o público infantil já cresça, mantendo esse segmento aí, porque a ideia de todos nós é contribuir com a literatura de cordel, trazer ou descortinar poetas que estão por aí, trazer novos poetas. Ontem a professora até participou de um momento que eu achei incrível, que eu vi pelo Instagram, que é uma nova poetisa, né, professora? Sim. E você vai vendo isso, também a força das mulheres, né, poetisas. E aí você vai se apaixonando a partir dessas provocações. Você às vezes está na aula e um comentário que a professora faz te desperta para outras possibilidades. Então,
o que eu quero finalizar com a minha fala é dizer que eu tenho muito orgulho dessa pesquisa que eu fiz. Eu espero que ainda esse bichinho da pesquisa se mantenha em mim, porque há uma outras situações que dificultam esse meu caminho, mas digo para todo mundo que está assistindo, não existe tempo. Não importa se você tem 50 anos, 60, 70. Talvez você tenha um vizinho aí que é um artista e você pode trazer para o espaço acadêmico, né? E fazer um orgulho para o próprio Estado, né? Porque eu acredito assim, vemos uma lista de poetisas e poetas populares. Só que há um seleto grupo que se destaca. Mas por que o Apolinário não pode também se destacar? Ele pode, porque alguém vai acordar e vai dizer, poxa, eu vou trazer à baila essa pessoa. Então eu escolhi ele pela riqueza que é a trajetória dele, pelo envolvimento que eu tive nas análises dos folhetos. Nossa, eu me emocionei. Eu tive momentos que parece que eu conversava com o poeta, que ele falava no meu ouvido algumas coisas. Eu tive a sensação de sentar num tamborete e a gente comer um biscoito regalia. Porque essa foi a sensação que eu tive. E eu posso dizer assim, não sou da família, mas eu tenho um olhar de pesquisadora que me levou para esse ambiente. E que me trouxe memórias afetivas do meu pai. E que a pesquisa é fantástica, a ciência da informação. Tem muita gente interessada nessa temática que é o cordel, dentro da representação. A professora Fernanda, que também é uma professora, não está aqui, mas também esteve na minha banca. Esse trabalho dela é belíssimo, fica a dica para vocês acessarem. E é isso, eu espero ter contribuído com a minha fala. Ok. E a professora Beth é uma das precursoras na área da literatura de cordel, assim como em pesquisa. Então, todos os trabalhos que ela faz, nós, como pesquisadores, né, temos como base a professora Beth. Eu acho que a nível não só nacional, mas internacional. Então, assim, para mim é um orgulho e tanto trabalhar com a professora Beth, porque minha comparação é essa. Assim como Leandro Gomes de Barros foi aquele precursor no Brasil, ela é uma das precursoras na área de pesquisa e literatura popular no mundo. Precisava ter filmado. Não é à toa que A Cíntia vai. Agora eu vou começar a chorar. a senhora, não é à toa que fechado. o reconhecimento já foi feito e eu achei extraordinário a homenagem que a Academia do Vale da Paraíba fez a senhora, mais do que merecido, não é? Obrigado pela intervenção, viu Cássia? Alexandre, né? Agora, o Alexandre agora vai falar um pouco desse trabalho de pesquisa, do trabalho específico dele, que ele faz junto ao grupo de pesquisa, junto com a professora Beth Botar. Fica à vontade, Alexandre, se apresenta aí para o pessoal e mostra um pouco do teu trabalho, nesse sentido. Bom, meu nome é Alexandre Câmara, a minha formação inicial é de desenho industrial, onde eu já tive um contato com as artes gráficas, que faz parte do currículo, né? Trabalhei como professor no curso de Publicidade e Propaganda, numa faculdade particular aqui, e onde eu trabalhei com uma parte de fotografia, arte eletrônica por computador. E como eu trabalhei no mercado também, eu trabalhei com direção de criação e direção de arte. A gente passa a lidar com esse universo de texto e imagens de uma forma... É o nosso dia a dia, né? Eu peguei um trabalho uma vez que necessitava de um texto em cordel. Já tinha vivência desde pequeno em ler folhetos, mas nunca cheguei a trabalhar com esse tipo de texto na publicidade, na redação publicitária. Tive que pesquisar, tive que conhecer a estrutura do texto em cordel e fiz um primeiro trabalho. Depois que entrei aqui, saí da sala de aula e entrei aqui na Universidade Federal como técnico em artes gráficas pela editora da universidade, eu fui convidado pelo professor Alberto Pessoa para participar de uma oficina de arte, né?
E nessa arte eletrônica, arte por computador, eu comecei a ensinar um pouco de como a gente emular, como a gente tentar trazer essa cara da xilogravura para o computador, que é um processo todo que a gente faz, né? E ao comentar em sala de aula com os alunos sobre o cordel e tal, um dos alunos disse: para que está ensinando isso? É uma coisa tão chata, tão ultrapassada. Aí eu disse: você conhece a literatura de cordel? Eu disse: não, eu conheço pouco. Então vamos fazer o seguinte: na próxima aula a gente vai trabalhar com composição de texto em cordel. Vocês vão trabalhar com tópicos frasais, vocês vão trabalhar com dicionário de sinônimos, dicionário de rimas, dicionário semântico. Existe isso? Existe. A gente vai usar como ferramentas de produtividade a internet e os meios eletrônicos, para vocês verem como esse pessoal fazia manualmente e às vezes até sem uso de dicionário, só com o uso do próprio vocabulário, a composição de textos e posteriormente a criação das imagens das capas, né? A primeira aula foi um desastre, porque eles não conseguiam encaixar a quantidade de sílabas, que existem regras, existem elisões que a gente suprime, sons de uma fala, a questão do ritmo de leitura. E foi bem curioso, porque eles pensavam que era aquela coisa simples, simplória, até de um jeito negativo, e começaram aos poucos a ver a beleza que se tem ao você compor um texto ritmado, rimado e com uma regra muito específica de quantidade de linhas e de sílabas. E além disso, você fazer todo um percurso de uma história, de uma narrativa, um início, desenvolvimento e fechamento. Eles viram que a coisa não era tão simples assim. Não é. E que o cordelista, ele é um gênio. E que cada cordelista tem suas particularidades, suas preferências temáticas. Tem os religiosos, tem os que gostam de falar sobre natureza, sobre a vida no campo, eu gosto do sobrenatural, do cordel sobrenatural, que é uma coisa menos, o tal do caos, né? As pelejas, que são discussões entre dois poetas, né? Que aí tem uma riqueza muito grande, é um universo. E na linha do tempo, puxando a sardinha para a minha pesquisa, na linha do tempo do cordel, a gente tem uma história paralela à história do texto do cordel, que já vem da Idade Média com os menestréis, que proclamavam que o rei ia fazer, ou então o poeta popular sempre gostou de questionar o poder e de uma forma bem peculiar, né? Mas na linha do tempo das capas dos cordéis, das ilustrações das capas dos cordéis, existe uma sequência histórica que começa somente com textos, quando ele começa a ser impresso em tipografia com Leandro Gomes e Barros. Ele vai para a apropriação de clichês de jornais, quando eles faziam os anúncios dos filmes americanos, os filmes que vinham de Hollywood. Eles cortavam os atores americanos e colocavam a história da donzela fulana de tal e do herói fulano de tal. Mas eles pegavam uma imagem já pronta que vinha de lá e eles se adaptavam, né? A xilogravura, que é uma arte chinesa milenar, como é que isso vem parar no cordel? Custo. Os clichês eram caros. E o artista popular, o xilógrafo, o ilustrador de capa de cordel, ele sempre, até de sandália havaiana, ele faz um carimbo, um estilete, faca e pinta e faz a impressão. Ele sempre vai dar uma cara ao que tem dentro. Igual, a gente chama isso de linguagem sincrética, que é a mistura de imagem e texto,
que as grandes revistas que circulam no Brasil, elas já utilizavam isso, já sincretismo, utilizam, né? isso os jornais utilizam. É uma imagem de capa, uma manchete e um subtítulo. Sincretismo, né? É, o sincretismo. Fazendo isso, o cordelista ele também é propagandista da sua própria arte, porque ele tem uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda. Ele começa a ler a história e suprime a fala dele, ele para, se quiser saber mais, compre no cordel. Está aqui o resumo da história de uma imagem, um título e o autor está lá. E usa contracapa ainda para divulgar o próximo que O vai. próximo cordel e a gráfica que imprimiu. O Antônio Barros, quando ele finaliza a apresentação dele, ele fala isso aí, da questão de que ninguém vai comprar o cordel, coisa desse tipo, eu não lembro agora, mas está Não chama, né? Mas está Eles gravado, fazem, mas está gravado. Eles fazem. Ele eles diz até fazem o preço do essa- cordel. Né? Isso, eles fazem essa estratégia. Um trabalho recente que a professora Beth, que apareceu assim na minha vida acadêmica, é aquele caso de nunca te vi e sempre te amei, porque os livros dela não passavam para mim, para a editora, passavam para um colega, Hildo, e ele sempre dizia: você não conhece a professora Beth, você não conhece, isso aqui é a tua cara, isso aqui é a tua cara, e eu, não conheço. Aí vinha, bom dia, boa tarde, e a gente se tratava assim, até que a gente se conheceu no programa do PPGCI, um programa muito interessante, porque é interdisciplinar, né? O PPGCI ele tem essa propriedade de abraçar outros cursos, né? E trazer para si a visão, esse diálogo que outros cursos podem dar para enriquecer e ser enriquecido também com o conteúdo curricular do programa. Né? Aí eu conheci a professora Beth e nessa disciplina ela fez mais uma provocação dela, que ela adora provocar, aí acendeu aquela luz que eu não ia escrever sobre isso. Como eu sou colaborador do NUPO, o meu objeto de pesquisa inicial era um núcleo, mas quando ela em sala de aula começou a apresentar um determinado conteúdo, aí acendeu aquela luz, eu disse: eu acho que é isso. E com o decorrer das aulas eu fui prestando atenção e gostando, e escrevi meu anteprojeto e fui aceito. Agradeço aqui a professora e acho que é um mundo. Cordel, acho que a gente tem que levar assim para a rua, tem que trazer esse pessoal da cultura popular para dentro da universidade, para dar visibilidade a eles. Né? Nunca aconteceu uma coisa parecida com o de Cássia, que a gente é de uma área e vai para outra. A gente é conquistado por outra. E a coisa só acontece ao longo da vida, que você vai absorvendo muitas informações até culminar com o doutorado. O mestrado você faz quase que como por obrigação, mas o doutorado você faz por escolha mesmo. Eu penso assim, quando a vida traz a confluência de todos os assuntos que você gosta, no meu caso, imagem, arte, produção gráfica, literatura de cordel, e eu vim para cá. Aí, quando juntou tudo, eu disse: é aqui. E uma professora que tem a tarimba para orientar esse tipo de assunto. Ela tem esse dom, me parece que ela tem esse dom de conseguir atrair, né? Essas mentes inquietas, né, que são vocês, né? Ela conseguiu. Mas a ciência de inquietação, né? Sem inquietação a gente não tem curiosidade. A informação, ela é uma coisa que parece até um absurdo que eu vou falar, mas a informação parece que hoje a gente vive num mundo que muita gente, me dá a impressão que quando se trata de informação, de tanto se falar de informação, mas me parece que muita gente não consegue, não está conseguindo ainda enxergar a informação em si, na sua essência. Não é? Porque a gente está vendo tanto absurdo hoje, então é um volume grande de informação, mas sem não... filtro. Correto, é isso que eu quero dizer.
né, não estão conseguindo realmente enxergar a verdadeira informação, né, dentro da sua essência, do seu verdadeiro conteúdo, né? Então, assim, o Corem agradece a vocês, a senhora Beth, a professora Beth, extraordinária, e pela sua generosidade, né? E quando a senhora disse que me perguntou que ia trazer os alunos, né, digamos assim, os pesquisadores, né, as pessoas que trabalham com a senhora, isso para mim foi, eu nem titubeei, né? Disse, não, Maria, isso vai ser uma... E fiz questão também que a senhora, né, aliás, eu não, a senhora fez questão, né? E eu só fiz carimbar, né? Essa vinda desse pessoal extraordinário, vocês são pessoas extraordinárias, e assim, e aqui eu vou falar como arquivista, né? Falar em nome do COR também, em nome também do pessoal, dos cordelistas do Brasil inteiro, do qual eu venho mantendo contato, a gente vem mantendo contato, e eu sei que para eles vai ser uma coisa extraordinária saber desse trabalho que está sendo feito, está sendo realizado, e que vai ser dado continuidade a esse trabalho, né? Na medida do possível, eu vou tentar trazer alguns cordelistas, né, para aqui, para que vocês conheçam o trabalho. Fiquei também de levar para a fundação, né, assim, José Américo, já tem aí alguma coisa agendada já, viu, de antemão já vou informando. Então, assim, eu quero agradecer, o Corem agradece, eu e o Nélio, em nome do Corem, e gostaria que vocês rapidamente se despedissem, mandassem aí uma mensagem para o pessoal do Corem, as pessoas que nos assistem. A começar com a professora Beth, reforçando, muito obrigado, professora Beth. E espero que a senhora dê continuidade a esse trabalho. E antes que a senhora... Eu ia encerrar, mas para não tomar muito tempo, eu vou só citar aqui um pequeno verso, já que a senhora citou um daí, né? Eu vou citar um de cá. Tudo bem. Certo? Então lá vai. Chama-se Desafio na Estoa. Estoa é um local onde se faz apresentação, isso vem do grego. Então esse verso foi escrito baseado nessa palavra, né? Estoa. Atuada sai arisca, na lapada do chicote, pinga fogo no folheto, tem os dentes do serrote, afugenta cangaceiro, que o diga candeeiro, para navegar nesse mote. E aí a senhora poeta Marvin Leite, que sou eu, eu gostaria que a senhora mandasse aí uma mensagem para o pessoal do Corem, para os cordelistas do Brasil inteiro, para os pesquisadores também do Brasil inteiro, enfim, o pessoal do Corem, o pessoal que nos acompanha. E grato pela atenção e generosidade da senhora em nos atender. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer ao Corem, né? A pessoa de você, Marcos, Nélio, né? É sempre um prazer, um prazer poder falar um pouco, né, sobre o trabalho que eu desenvolvo, né, com colegas pesquisadores também apaixonados, que gostam, né, que admiram a literatura de cordel, que, como eu falei, é uma fonte de inspiração, né? Não importa a área, não importa se é só na ciência da informação, mas ele inspira, o cordel inspira. E eu só tenho que agradecer, né, aos meus queridos poetas, né, que me dão a oportunidade de crescer e de ser uma referência na pesquisa da literatura de cordel, na ciência da informação, né. Então eu agradeço.
coração a oportunidade, né, da gente poder expor um pouco, né, do nosso trabalho. E quem for arquivista, bibliotecários, não importa a área, né, trabalhou a informação, tenho certeza que a literatura de cordel é uma rica fonte de pesquisa. A gente aqui agradece. Para quem quiser conhecer o trabalho, acompanhar o trabalho de pesquisa, tem acesso como é que faz para ter acesso a essa fonte de referência da pesquisa que vocês realizam? Não, a gente tem um grupo de WhatsApp, mas a gente não divulga. A gente divulga, quer dizer, os sites. Eu tenho esses 2 sites, né? Nós temos, né? Nós pesquisadores temos esses 2 sites que eu citei, Memória da Poesia Popular e a plataforma da literatura popular, né? Além disso, é currículo, né? A própria internet, qual o interesse, né? Assim, eu não sou de divulgar, fiz isso, fiz aquilo na internet, mas o produto, o resultado de pesquisa. Ok. Né? Então, especificamente, eu não tenho um site que divulga esses resultados, né? Mas, só para finalizar não, só para vocês terem ideia, né? De quando tudo começou e do que tenho hoje, além, obviamente, de todo o conhecimento, ou parte, né? Ou do pouco que conheço sobre a literatura de cordel, porque ainda continuo pesquisando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um acervo pessoal, que acredito que seja o maior acervo pessoal de folhetos de cordel, com mais de 7.000 folhetos. Um acervo pessoal. Fora as xilogravuras, eu tenho quase 30 xilogravuras. Tanto que a minha parede, na minha casa, se chama Xiluol. Xiluol. Maravilha. Tanto de todas elas xilogravuras originais. Né? Originais. E eu tive, né, fui agraciada agora recentemente, terça-feira passada, né? Eu tomei posse como membro efetivo da Academia do Cordel do Vale do Paraíba. E ontem eu fui, né, escolhida como madrinha de uma poetisa juvenil, né, 16 anos. Né? Tomei posse em uma semana e dei posse à minha afilhada. Coisa boa. Né? Isso para mim se chama reconhecimento. Maravilha. Então, gratidão a vocês, né, A gente por proporcionar, né, esse bate-papo aqui conosco. Para mim é um orgulho muito grande ter conhecido a senhora pessoalmente, e é uma maravilha assim, e agradecer de coração, e acredito que as pessoas vão gostar desse trabalho, mais desse trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha, mas é muito satisfatório. Agradecer a vocês todos, ao Alexandre, a Cássia, a Ana, parabéns pelo trabalho de vocês e continue. E depender de mim, do Core, qualquer coisa a gente está à disposição, vou deixar meu contato. A gente tem a rede social nossa também, mas eu prefiro via. Sim. Eu ainda sou. Eu acho que aqui humaniza melhor. Né? E para vocês tem um bom dia, um bom trabalho, continue com esse trabalho. E a professora Beto, eu ainda vou conversar com a senhora aqui. Parece que a senhora vai ganhar mais. Parece que a senhora vai ganhar mais um orientando. Será um prazer. Se couber, né? Tá bom? Então, assim, para todos Foi que... provocado, né? Para todos que acompanham o Core, agradeço aí, espero que todos acompanhem aí mais esse trabalho que está sendo feito agora. E
e aguardem que daqui a um tempo ele vai ser apresentado para vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Ok? Obrigada. Obrigado.